Oi, gente! Estamos iniciando mais um episódio do Talk com Edna e Dr. Roberto Esmeraldino. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. 2025 começando. Eu não sei quanto a vocês, mas como diz um ditado popular, eu me sinto mais quebrada que arroz de terceira. A gente tira férias para descansar, mas a gente acaba aproveitando esse tempo para colocar a vida em ordem. E eu não sei como o doutor Roberto está, mas eu estou me sentindo precisando de férias das férias. Estou bem cansada. E quero saber de vocês, coloquem nos comentários aí para a gente saber como está a disposição de vocês. Se vocês estão se sentindo dispostos, animados, empolgados para 2025. Eu mentalmente estou empolgada, mas fisicamente, de verdade, me sinto bem cansada. E o nosso tema de hoje vai abordar um pouquinho esse tipo de sintoma. Será que é um cansaço sazonal, como a gente diz, né, doutor? Ou a gente pode estar aí com uma deficiência vitamínica. Nós vamos falar muitas coisas hoje, mas em primeiro lugar, amor, bem-vindo. Estava com saudade de você Ó, aqui no programa, tudo né? bem, Edna, lá, pessoal, realmente é muito bacana a gente começar 2025, né? Tava com saudade já aqui De do gravar, é podcast, né? verdade. E acho que a gente escolheu uns temas bem legais, que a gente vê isso no consultório todo dia, né? São temas que geram muita dúvida, curiosidade, e que realmente as pessoas precisam se tratar, fazer as coisas, né? Sobre o cansaço, estava pensando aqui, o que que as pessoas acham, né? Ah, não, eu vou pegar 15 dias de férias, vai resolver os problemas da minha vida. Não é isso, é um período só de descanso, mas a gente tem que se cuidar para sempre. Aí a gente quer descansar nesses 15 dias aquilo que não descansou o ano todo, mas a gente daí É, arruma passeio, a gente arruma. Eu, no ah, meu caso, fui fazer faxina, inventar de arrumar o armário, essas coisas que mas a gente arruma. pelo menos a gente aproveitou, Com né? certeza, a gente cansou fazendo alguma É, coisa. E aí é importante a gente o pior, entender. só se é para nossos ouvintes, para quando o tempo passa em branco e as pessoas não fazem nada, né? Porque de quando está no dia a dia no batente, não vai dar tempo. Exatamente. E aí, nós estamos aqui brincando, falando de É. final de ano, que é uma correria, né? Arruma ceia de Natal, vê cardápio, decoração. A gente arruma o que fazer, sem dúvida nenhuma. Mas no dia a dia, nós também costumamos ter períodos onde a gente não se sente muito disposto. E hoje a gente já entende um pouquinho mais, as informações são bem amplas. Mas eu queria abordar aqui com o Dr. Roberto Esmeraldino. No meu caso, né, eu tenho aqui um episódio gravado, nós falamos muito sobre cirurgia bariátrica, por exemplo, eu, Edna, fiz cirurgia bariátrica, então eu naturalmente tenho uma deficiência vitamínica, porque o meu organismo não Absorve. absorve na velocidade normal. Né? Então, acabo tendo algumas carências de vitaminas. Então, a gente vai entender o porquê, qual a importância e a relevância, né, das vitaminas e vamos falar de algumas em específico, que são as principais. Então, precisamos entender qual a função das vitaminas no nosso organismo, né? O que acontece se a gente não estiver com as nossas vitaminas em dia. E também outro perigo, porque hoje, doutor, tem muitos exageros de pessoas suplementando sem um acompanhamento médico, com a questão aí das Edna, hoje academias. assim é um modismo, né? Um modismo muito grande e a gente vê também isso a nível de consultório, o pessoal querer dosar todas as vitaminas. Isso não existe, tá? É o que você falou. Existem as principais e existem algumas necessárias de acordo com a idade, por exemplo, criança, raquitismo, tal, mas não é bem assim como está sendo feito atualmente, né? Então tem que fazer uma coisa séria, correta, mas os nossos ouvintes têm que tomar cuidado para não cair nesses modismos que aí vai trazer mais prejuízos do que benefícios para eles. E quais os prejuízos, né? Todo excesso, né, vai nos fazer mal. Aí a gente pensa, mas vitaminas, coisas boas, quanto mais melhor. Não. Aí a gente já vai entrar em específico nas vitaminas principais e vamos falar sobre isso. Mas é importante vocês que costumam ir na farmácia e comprar qualquer vitamina. Ah, essa aqui é bom para isso, essa aqui é bom para aquilo. Eu vou tomar ferro. Enfim, compra vitaminas indiscriminadamente.
toma e acaba ficando com excesso de vitamina. Isso não vai fazer bem, pelo contrário, ela também vai adoecer você. A gente vai falar sobre isso. Então, a falta de vitamina nos adoece e o excesso de vitamina também. Vamos lá, doutor. As vitaminas, quais são as principais e, digamos, as mais essenciais Olha só. para a nossa Primeira coisa, saúde? claro, nós temos vários tipos de vitaminas, né? E a realidade é o seguinte: se as pessoas tivessem uma boa alimentação como tinham no passado, né? Frutas, verduras, leite, queijo, iogurte, alimentação saudável, Saudável e no natural, que fundo hoje é muito industrializado. não precisaria repor vitaminas, tá? No fundo é isso. A principal fonte de reposição de vitaminas está nos alimentos. Qual é o grande problema? Com a vida moderna, os seres humanos acabam se alimentando mal e acabam, às vezes, tendo carências vitamínicas devido à má alimentação. Então, vamos começar pela primeira aqui, que ela é muito comum e muito conhecida, chamada vitamina D. Tá? Só que tem uma curiosidade, eu estudo vitamina D desde o ano 2000. Nem se falava quase em vitamina D, tá? E a vitamina D, no fundo, ela é um hormônio, né? Só que nunca vai ser chamado hormônio D, Que né? legal. Ela é um hormônio, até fiz uma colinha aqui, ó, essencial para o organismo. Ela é essencial. Ela atua em diversos processos do corpo, que eu já vou dizer o quê. A vitamina D, ela é produzida pelo rim na forma inativa. E ao ganhar corrente sanguínea na pele, através dos raios ultravioletas, né? Por isso que tem que pegar sol, né? Ela é transformada da forma inativa para a forma ativa, tá? Antigamente, era Então, considerado. doutor, só fazendo um adendo, ela então está no nosso sangue, ali dentro do nosso organismo, e ela é ativada então pelos Raios raios. ultravioletas. Por Ah, que isso que o legal. pessoal fala que tem que pegar sol para melhorar os ossos, tal, desde a criança. Você vai lembrar que a mãe levava a criança para dar banho de sol. Lembram Sim, disso? banho de Né? luz, de Para quê? sol. Para melhorar a cor. Mas hoje sabe-se que a vitamina D, o melhor, mudou o horário, né? Não é mais os horários dos extremos, tipo das 9 da manhã até as 10h30 e depois das 16. Para converter em vitamina D, o melhor é o horário entre o sol forte, entre as 10 horas e as 16 horas, tá? Ah, que legal. Quanto tempo se expor? De 15 a 20 minutos, né? E E aí? aí, existe outra questão aqui. A gente tem que ir para o sol e usar protetor solar. Para absorção de vitamina D, eu tenho que usar É, protetor? Não uso? aí que Se eu tá, né? usar, daí vai De prejudicar? 15 a 20 minutos não vai dar câncer em ninguém, de pele, Uhum. tá? Então, por isso que eu falei, de 15 a 20 minutos, né? Não adianta ser em cima da roupa, né? Pode ser assim no braço, aqui no rosto, né? Se a pessoa tiver de saia ou de bermuda. E se ela quiser ficar mais tempo, aí usa protetor solar, tá? Então, o Brasil, até essa é uma curiosidade, quando eu comecei a estudar vitamina D, que não se falava ainda, achava-se que o Brasil era um dos países que não tinha problema com Não tinha pessoas com deficiência de deficiência de vitamina vitamina D. D. E foi visto o inverso, que o Brasil é um dos países que tem mais deficiência de vitamina D das pessoas. Por quê? Porque houve uma campanha muito grande contra câncer de pele, e aí vocês vão lembrar, o sol praticamente era considerado O altamente vilão. nocivo, né? Então ninguém se expunha ao sol, né? E isso começou a faltar, porque é importante, né? Então hoje eu acho que a propaganda tem que ser diferente, né? Você pode se expor de 15 a 20 minutos no horário do sol mais forte, até lembrar que tem que ser isso que é difícil, tem que ser diariamente quando tem sol, porque ela é produzida e eliminada, produzida e eliminada, Não produzida e adianta eliminada. eu ir um dia no mês e Não, achar que vou ficar com a vitamina ela D não em é dia. estocada, né? Ah, que Não é legal. estocada. Como também, por exemplo, em cima da roupa não adianta, atrás do vidro não adianta. Isso é importante. Eu lembro que há um período atrás nós comentamos e você viu pelos meus exames que eu estava com a vitamina D baixa. E aí eu falava para ele, mas eu ando o dia todo no carro, É, pegando sol. Ele falou, não, mas o vidro está protegendo, você não está não, absorvendo. não, Então, se você está no carro e acha que aquele é. solzinho que a gente pega na janela está sendo Ou quem absorvido, trabalha do lado de um vidro, não janela, está. né? Então você teria que abrir
ir, às vezes eu abro, se eu estou com ele, ele está dirigindo, eu abro a janela e Meu bracinho deixo o ali. braço ali para fora da janela 10 minutinhos. Isso sim, o meu organismo vai Aí, absorver. agora, para que serve a vitamina D? Né? Tem uma Qual função, o efeito, a né? função dela Então, as normalmente? vitaminas em geral, né, que a gente vai discutir as principais, elas não têm ação num lugar só, em vários lugares. Primeiro, de longe, a vitamina D é na saúde óssea, de longe, né? No fortalecimento da massa óssea. Né? A falta de vitamina D, por exemplo, é um fator de predisponente para osteoporose. Em crianças, você deve escutar uma doença chamada osteomalácia, que são ossos fracos, quebradiços. Então, ela é realmente importante na saúde óssea. Na saúde imunológica, na imunidade, vocês vão lembrar que durante a época da Covid falou muito em vitamina D Sim, e imunidade, e realmente está envolvido. Na saúde muscular, né? Ela também é um dos componentes do músculo. A falta de vitamina D pode levar à atrofia muscular, entre outras causas. A gente conversa sempre uma doença chamada sarcopenia, né? Que é a fraqueza e atrofia da musculatura dos membros, dos músculos em geral. um paciente que fica acamado normalmente acaba tendo a sarcopenia, né? Que é essa É, diminuição, e aí, até porque não se expõe ao sol. aí ele pode ter vitamina D normal, mas ele não faz exercício. Não estimula, e Entendeu? aí, Então tem que estar tudo normal, mas assim, o beabá tem que fazer, né? básico. Prevenção de cânceres, alguns, de doenças reumatológicas, tá? Lúpus, artrite reumatoide, entre outras. Até no sistema nervoso central, Edna, acha-se que ela tem ação na depressão e na ansiedade. Sim, Então a gente vê aqui que a vitamina E, eu fiz uma colinha aqui, que é para não esquecer de nada, ela tem uma ação em bastante lugares do organismo, né? Imagina a pessoa que vem com uma falta de vitamina D durante anos ou décadas. Como é que vai ficar? Bem complicado, sim. né? E hoje é fácil, que mudou muito. Hoje se dosa no sangue, é super fácil, rápido, barato. Né? Na época que eu comecei era mais difícil, né? E hoje é muito fácil. Qualquer laboratório faz. E quais são os sintomas da falta da vitamina D? Então, o que que ela atua e o que que falta? É o que você falou. Fraqueza muscular, cansaço excessivo, dores ósseas, dores musculares, aumenta a chance de infecções, alteração do humor, queda do cabelo, de cabelo. Então, os sintomas vão ser tudo o inverso da onde ela atua. É muito interessante isso e me chamou a atenção a questão da depressão, né? Um paciente, quando ele está deprimido, a tendência dele é ficar trancado num quarto escuro, não ver ninguém, fecha a janela, se isola, né? E isso, obviamente, vai ajudar a piorar, não só pela questão da depressão em si, mas a questão vitamínica também, né? E Também. o excesso, doutor, de vitamina D, Não, também é o maléfico. que ele Ah, pode tem causar? pessoas que usam, né, tem uns tratamentos aí meio malucos, né, que eles usam excesso de vitamina D, que a gente chama de hipervitaminose D. Pode também levar a sérios problemas ósseos, musculares, cardíacos, né? Tem pessoas que usam mega doses de vitamina D. Então, toda vitamina ou qualquer coisa, existe a dose mínima e a dose máxima. O ideal é ficar entre esse padrão, né? Não muito abaixo, que daí é insuficiência, ou muito acima, que daí é intoxicação. Eu já vi bastante, né? Então, vou dar um exemplo, pode levar até mesmo a doenças ósseas, levar a arritmias cardíacas, cãibras. Então, o excesso também faz mal. Então, lembrar tudo isso. Na medicina, tudo tem é, O dose mínima, equilíbrio, exatamente, é como na sempre o vida, né? ideal. E uma dica, isso para todas as vitaminas que nós vamos falar aqui. Hoje é muito simples, você entra lá no Google, né? Ou entra no chat GPT e pede dicas para aumentar Quer ver? a Aí, vitamina, uma as pergunta comum, fontes de Edna, vitaminas, é os né? alimentos. Eu trouxe os Uhum. alimentos. Então, o que que é, quais são os sintomas, quais são quando falta e os alimentos. De longe, os principais alimentos da vitamina D são peixes de água fria, atum e salmão, né? Até tem nesse estudo que a gente viu, que foi em vários países do mundo, achava que os países nórdicos, como Dinamarca,
como Noruega, por ter menos sol, as pessoas teriam muita carência de vitamina D. E foi o inverso. Mas por quê? Porque eles se alimentam várias vezes por semana de peixes. Porque lá, né, não tem tanta carne bovina, é mais peixes e lá de água fria a região é lá, né? Uhum. Mas, por exemplo, a gema do ovo tem, né? Atum tem, salmão tem. Olha, eu fiquei impressionado, tilápia tem, Poxa. tá? Uma coisa que a gente vai ver quase em tudo que a gente quase não come, bife, perdão, é bife de fígado, Uhum. tá? Vai ter na B12, na D, esse aqui entra em quase todos. Ferro. E a gente, ferro, justamente, Uhum. e a gente não dá valor. Ou pouco valor. Então, o bife de fígado, né? O fígado de origem bovina, bastante. Fígado de galinha, leite. Tá? Claro, tudo tem proporções, que eu não vou botar proporções aqui, que não é o caso de, É, né? e a dieta ela é sempre É, muito personalizada, né? Para cada um vai ter uma tolerância diferente, então justamente. você pesquisa de acordo com a sua E quer necessidade. ver, né? Claro que a gente aqui não faz uso, é óbvio, né? Mas que tem grande quantidade, muito grande, óleo de fígado de bacalhau e óleo de fígado de salmão. Isso é uma grande quantidade. Aqui não vai ter, talvez lá nos países nórdicos tenham. Eu acho que aqui a gente encontra em cápsulas, né? Mas Que é não, não, ruim não, pra não, é caramba. ômega, mas também tá, não, não se usa. Ah, tá. Que é ômega Então, 3 também é um uhum. modismo bem grande que tem, altamente mercantilista, não E a caiam nessas maioria tentações. é azeite comum, não tem, não tem Evitem a nada de. polifarmácia, porque a polifarmácia acaba sendo, como é que é? Cara, e aí as pessoas acabam deixando de usar o que tem que usar e compram o que não precisam. Agora, quer ver outra coisa legal sobre vitamina D? D de dado. Frutas e verduras não têm vitamina D. Olha. Tá? Então são mais alimentos de origem animal. Como a gente fala, vamos repetir: gema de ovo, atum, salmão, tilápia, bife bovino, tem bastante, fígado de galinha, leite. Claro, se tem leite aí é queijo, iogurte, assim por diante, né? Mas tudo isso aqui tem tudo lá no Google. Uhum. Agora a gente E a vê exposição ali ao sol, que é o sol. extremamente importante, pelo menos 10 minutinhos todos os dias. Eu acho que não Quando tem mata sol, ninguém, né? é. E a gente consegue já E aproveitar se, esse e se fizer tempinho tudo para. isso, tá se alimentando, tá se expondo ao sol e não tá dentro da meta, aí se usa medicamento. Tá? Uhum. E se suplementa, que existe uma fonte grande de medicamentos, gotas, comprimidos, né? Tem alguns que fazem injeção, não precisa, tá? Hoje tem doses grandes de comprimido, melhorou muito, a gente tem uma gama grande de dosagens hoje no mercado. Uhum. Tem bastante Então, opção. vitamina D é esta aqui, Uhum. é uma das Aí, falando principais. de. A próxima vitamina que a gente vai falar é a B12, né? Que ela tem uma. A gente não ouve falar muito sobre a vitamina B12, mas ela tem uma importância, uma relevância essencial para o organismo. Ela é responsável por produzir o nosso sangue, que é É, essencial e vital, né? Para o nosso organismo. O que mais que ela traz para a gente? tá. Aliás, a memória Então também, vamos lá. ela Vitamina estimula a B12, memória. né? Tá aqui, Isso. ó, nutriente essencial para o organismo, como todos os outros, né? Envolvido em vários processos do organismo, da função vital. Formação de células sanguíneas, é o que você falou. A vitamina B12 ela age direto na medula óssea, Produção, né, do sangue. produzindo células de sangue, né? E também na manutenção do sistema nervoso central. A vitamina B12 ela é muito importante, um componente importante no sistema nervoso central. Por Tanto, isso que afeta a memória. tanto na produção de células, né, que são os neurônios, como como se fosse a proteção dos neurônios, que a gente chama de mielina, que é fundamental para o neurônio, que é, vamos dizer, a capinha que fica em volta do neurônio, e também no estímulo que fala tanto de neurotransmissores, Uhum. tá? Então você imagina a falta dessa vitamina aqui. Quais são os sintomas de falta de vitamina B12? Olha só, cansaço ou fadiga. Quase tudo dá isso, né? Primeiro sintoma, cansaço e fadiga. Então veja como a medicina ela é interessante. Estresse dá, ansiedade dá, falta de vitamina dá. São sintomas muito, vamos dizer aqui, a gente fala que envolve quase tudo. Palidez. Por que palidez? Porque a Não, pessoa vai... não está Não, produzindo sangue é, adequadamente, aí vem, ou na sua aí vem, quantidade. pode ter falta de ar, tonturas, aceleração do coração, dor de cabeça, dores ou fraqueza muscular, né? Esquecimento é uma causa importante,
a gente vê nos adultos e nos idosos, que é a falta de vitamina B12. Então a gente poderia dizer que uma deficiência de vitamina B12 ao longo do tempo pode também facilitar o surgimento do Alzheimer, já Pode, que está pode, pode, trabalhando ali na questão da pode. A gente fala, memória? é uma das causas reversíveis de demência, claro que não é por pouco tempo, mas ao longo do tempo pode. Hoje em dia, a maioria das pessoas, a gente vê dos médicos, tal, virou, vamos dizer, uma rotina pedir vitamina D e vitamina B12. Isso é uma rotina. Então, hoje é mais difícil pegar a pessoas com deficiência severa, mas quem nunca dosou, Isso as pessoas que vão ao médico fazer é prevenção, isso mas a mesmo. gente tem muito, né, casais onde a mulher vai ao médico com frequência, se cuida, cuida da saúde, e o homem nunca foi ao médico, que é adepto Porque daquele lema: "Quem procura acha", eu não vou ao médico, porque se eu é, for procurar alguma coisa eu não, vou encontrar. homem também fica Aí doente, né? quando vai, às vezes está já há anos com essa deficiência vitamínica e com algum problema sério. E lembrar que as doenças na fase inicial, elas são assintomáticas, né? A pessoa não sente nada, sente quando já está em fases moderadas ou severas, né? Uhum. Quais são os alimentos que tem? Os alimentos da vitamina B12 são mais alimentos de origem animal. Então vamos lá: leite e derivados, ovos, peixe, né? Carne, carne aqui é mais a carne vermelha, frutas, olha que interessante, de vitamina B12, banana e morango, né? Eu acho que você não vai ter Nossa, falta de não, vitamina não. B12. Hã? Banana é minha fruta favorita. Ah, fígado, novamente, fígado de boi, lembra que a gente falou do fígado bovino? Sim. Tanto vitamina D como vitamina B12. Fígado de galinha, né? E lembrar que os alimentos vegetais, eles têm baixo teor de vitamina B12. Então aqui, né, a gente vai ver depois as causas, tem que tomar cuidado com os vegetarianos, porque eles não comem tanto produtos de origem animal e podem ter carência de vitamina D, né? Então vamos lá, quais são as causas da falta de vitamina B12, Isso, né? né? Porque Não suplementou, é, ou não está alimentando é, adequadamente, o que pode ocorrer aí que essa vem, né, Edna? através da A gente estava deficiência. conversando, né? Não falta assim do nada, né? Então, primeira coisa importante, boa alimentação, ok? Que a gente, como ser humano na vida moderna, a gente tem que estar sempre se revendo isso aí. Causas, vamos lá. Os vegetarianos podem ter mais, né? Doenças que causam inflamação do intestino, isso a gente chama de doenças inflamatórias intestinais. A própria idade, os idosos têm mais, né? Porque eles têm um problema no estômago chamado gastrite atrófica, a gente vê mais em idosos. Medicamentos, alguns medicamentos podem levar à baixa da absorção da vitamina B12, e no caso, como a gente falou, quem já fez cirurgia de redução do estômago, que é a gastroplastia, né? Uhum. Então tem que tomar bastante cuidado, porque se precisar repor, tem que repor. Aqui, a vitamina B12, a falta faz muito mal. O excesso, aqui no caso, ele é eliminado pela urina e pelas fezes, Elimina naturalmente, então. naturalmente. Mas Uhum. também não é ideal deixar a pessoa com excesso ao longo do tempo para sempre, né? Uhum. Cabe ao médico a dosar e controlando entre a dose mínima e a dose máxima e deixar o ser humano ali naquele meio termo. Uhum. E aí também, se a pessoa está com essa deficiência, tem como suplementar também ou ela vem só Tem, através da tem, tem, alimentação? legal, joia. Hoje, Edna, tem várias maneiras. Antigamente era só a injeção, né? As injeções é uma das formas para suplementar. Mas tem comprimidos muito bons, né? Via oral, e tem até também que foram lançados faz 2, 3 anos, sublingual. Então, a gente vê que existem várias maneiras de suplementação. Às vezes o sublingual já é suficiente, o via oral às vezes é suficiente. Às vezes tem uns mitos que as pessoas querem fazer só injetável, que acham que é mais rápido, é mais forte. Nem sempre é assim, né? Cada caso é um caso, depende também muito da preferência do paciente. Uma pergunta aqui, doutor, do Instagram. Uhum. Essas vitaminas, polivitamínicos que se compra na farmácia, ele tem a quantidade suficiente de todas as vitaminas que a gente precisa? Ou se a pessoa tem uma falta de vitamina D, por exemplo, tem que tomar só a D ou pode tomar essa que vem Legal, legal. completa? Em geral, os polivitamínicos, eles têm uma dose menor de cada vitamina, tá? Então, eles não têm doses 100% de todas.
Na bula ali atrás, existe assim uma porcentagem que fala do requerimento diário. Vou dar um exemplo. A maioria dos polivitamínicos, vitamina D, no ser humano, em geral, a dose diária é de 800 a 1.000 unidades internacionais dia. Na maioria dos polivitamínicos, uma cápsula vai ter 200 unidades internacionais dia. Então, se a pessoa tiver uma deficiência grande, o polivitamínico não vai adiantar. O polivitamínico, vamos dizer, é mais um coadjuvante para para quem não está se alimentando bem, coisa e tal. Mas quem tem deficiência grande de vitamina D e vitamina B12 vai ter que usar a própria vitamina D e vitamina B12, tá? Legal, ó. Não que o polivitamínico é ruim, tá, Edna? Mas assim, eles são doses baixas, Uhum. tá? Ele, vamos dizer, é mais um coadjuvante. Ok. Outra pergunta aqui também da Bruna, inclusive, nossa amiga, e enviou uma pergunta aqui. Ela fez bariátrica e ela precisa sempre suplementar a B12. E ela perguntou se a B12 comprimido tem o mesmo efeito da injetável no caso dela, que é bariátrica. Legal, Bruno. Assim, ó, o que a gente vê? Tem pessoas que vão se adaptar só à injeção, tá? Mas eu vejo no dia a dia e acompanho muitos pacientes bariátricos que com comprimido já ajuda ou com comprimido sublingual, né? Então Uhum. muitas vezes O já é sublingual, suficiente. então, é melhor que o comprimido normal? Depende, Edna, assim, ó, tem pessoas que se adaptam a tudo, tem pessoas que se adaptam a um, tem pessoas que se adaptam a outro, tem pessoas que se adaptam a outro, né? Por Uhum. exemplo, eu vejo às vezes injeção, tem pessoas que tomam de 30 em 30 dias, tem pessoas que tomam de 45 em 45 dias, tem pessoas que tomam de 60 em 60 dias, tem que ser individualizado, tá? Uhum. Não é tudo para todos igual, mas além da injeção, que foi o primeiro a sair, hoje também tem comprimidos que ajudam e sublingual. O que é importante? Depois de estar usando uns 2, 3 meses, dosar no sangue para ver como é que está. E o importante aí no caso da Bruna seria verificar o quanto é essa deficiência. Se é uma É, deficiência mais leve, o comprimido provavelmente já será o a suficiente. pergunta da Se Bruna é é interessante, maior, tá? É, porque aí normalmente a gente pensa, ah, não, para fazer efeito é só é. injetável, e Então não hoje necessariamente. mudou bastante, né? Quer dizer, a evolução do tratamento melhorou muito. Uhum. Ok. O que mais a gente poderia acrescentar na Va- questão da B12? ah, Então, se a pessoa não, se ela estiver com uma forte deficiência de vitamina B12, ela pode vir a desenvolver, aí é pergunta de leigo, né? Estou fazendo uhum, pergunta de leigo. Ela pode uhum. vir a desenvolver um câncer de sangue, alguma coisa assim, um câncer no sangue por excesso dessa falta, digamos? Não, mas por exemplo, ela vai desenvolver uma anemia severa, Uhum. né? Aí vem toda aquela cascata da anemia. Cansaço, que eu falei, falta de ar, coração acelerado, moleza. Então imagina como é que fica a vida dessa pessoa, né? E imagina, você está com anemia e cai e se quebra. Então, isso aí é apenas a ponta do iceberg. Né? O Uhum. nosso organismo, ele foi feito para ele, como uma engrenagem, né? Como dizer, uma máquina mecânica. Tem que funcionar tudo certinho. Os antigos tinham uma forma bem prática de olhar se a gente estava bem de vitamina B12 ou não. Puxava aqui o olhinho e olhava se É, estava meio amarelo por dentro, tá faltando é, vitamina é. B12, E não é verdade, né? né? E não É. necessariamente, tem que dosar através dos exames Sangue, de sangue, são exames fáceis, simples, a maior parte dos uhum, laboratórios fazem, é e bem aí tranquilo. individualizar o tratamento, né? E agora vamos falar sobre ácido Ácido fólico. fólico. Quando a gente fala em vitamina B12, também a gente fala muito em ácido fólico, eles andam em conjunto, tá? Às vezes tem deficiência de um e tem deficiência do outro também. Só para ter uma curiosidade, o ácido fólico, ele chama-se vitamina B9. Olha É, só. B9, Uhum. então, só que a gente chama de ácido fólico. Para que serve o ácido fólico? Né? Para crescimento e desenvolvimento celular. Crescimento e desenvolvimento da célula. Ou seja, ele faz parte da saúde do corpo, né? Eu botei só um exemplo assim, ó. Onde é que ele atua? No mínimo, coração, cérebro, pele, imunidade. Então, lembrar que as vitaminas, elas não atuam num lugar só, né? Uhum. Tá. Quando tem falta de vitamina B12, perdão, de ácido Ácido fólico, fólico. também pode gerar anemia. Também pode gerar. Cansaço, dá em todos, né? Uhum. Irritabilidade, esquecimento, né? Irritação na cabeça, irritação na língua, tá?
E também é importante nas crianças, que você sabe bem, malformação congênita, né? Que é a famosa espinha bífida, né? Isso, que Bífida hoje é mais popularmente, mas o nome não é mais fácil de falar, que é a meningocele, mielomeningocele, né? né? Que é uma má formação na coluna vertebral, É, né, durante a gestação, por falta desse ácido fólico. Então, toda então, mãe que está gestando ou que pretende engravidar, o correto é vai que ter que 3 meses antes de engravidar faça um tratamento é. ali, uma reposição de Mas ácido fólico, porque ela precisa para o organismo dela e para gerar o é. próximo bebê. E que bom que isso está já bem diversificado em tudo quanto é lugar. A maioria dos médicos, obstetras, ginecologistas já quero crer que já fazem essa orientação, né? Eles não são muito específicos, né? Inclusive, fiz parte da diretoria da Associação de Portadores de Mielomeningocele e uma das nossas lutas era para que no SUS fosse informado quando a mãe está Já, gestante a importância do ácido fólico, porque o médico normalmente, a mulher engravida, vai lá, vai começar a fazer o pré-natal, e eles dão uma vitamina, ó, você precisa tomar isso aqui, nem diz que é ácido para que fólico, serve? muito menos para o que É tão serve. simples, né? Né? Faz um quadrinho pequenininho, Uma das coisas orienta. nós ouvíamos muito das mães ali da PPM, elas comentando da questão do ácido fólico. Ah, quando eu engravidei, o médico me deu, mas não disse para o que era. E eu achei que eu ia engordar tomando vitamina. Engorda, doutor, tomando Não, vitamina? não, vitamina não engorda, tá? Isso é um mito. Por que que é um mito? Antigamente, tratava-se de depressão e ansiedade, aí a pessoa falava, ó, toma uma vitamina para melhorar o teu sistema nervoso. É óbvio que não ia melhorar nada da doença e a pessoa ia ganhar peso devido aos sintomas da doença, depressão e ansiedade. Isso algumas décadas atrás. Lembra? Ah, eu estou muito fraco dos nervos, me dá uma vitamina. Não Uhum. adianta, tem que tratar com antidepressivo, com remédio para ansiedade, com essas coisas assim. Então, por isso que ficou esse mito, mas vitamina não engorda, Isso é bem né? importante a gente saber. Outra Pô, questão ali do ah, ácido fólico, que mães ali da associação também nos passavam, inclusive a Edna comentou isso conosco, que é a presidente, quando ela engravidou e teve a filha, ela estava fazendo um tratamento para emagrecer, né? né? Engravidou, não foi planejado, enfim, Carência aconteceu. alimentar, né? Estava com uma carência de vitaminas, e aí, quando o bebê nasceu, era portador de E mielomeningocele por conta dessa falta de suplementação, sabe, principalmente do ácido é, fólico, que é essencial às vezes para o coisas tão desenvolvimento do simples que bebê. podem trazer consequências para o resto da vida, né? E lembrar, como eu falei, tudo que está falando aqui, tem no Google, tem fontes alimentares, né? Então não precisa só repor via comprimido. Se precisar, vamos repor via medicação. A gente está Mas falando quer ali ver? da vitamina, mas É, onde mais ó, quer podemos ver? Ó, olha encontrar, só, doutor? ácido fólico. Agora é o inverso. Ó, hortaliças verdes escuras. O que são hortaliças verdes escuras? Que também, Couve. só para lembrar, hortaliças verdes escuras também tem cálcio e ferro. Então não tem Uhum. só ácido fólico. Então vamos lá, couve, brócolis, Brócolis, agrião, espinafre, o que mais? vagem. Não, às vezes Ah, mais que é escuras, clarinha, né? tá? Uhum. Mas só couve, né? Aquela Brócolis. abóbora mais verde escura. Não, tem que ser tipo assim, ó, couve, agrião, brócolis e espinafre. São os Uhum. Os principais, tem que ser verde principais. bem escuro. Uhum. Carnes vermelhas também tem a vitamina ácido Ácido fólico. fólico. Ervilhas, feijão, olha só, feijão e lentilha. E olha só também, nas frutas, são frutas mais ácidas, por exemplo, a laranja, Que legal, né? que Então a bacana. gente vê, quando a gente fala isso aqui, a gente tem que fazer um consumo um pouco frequente e a gente pode buscar tudo isso nos alimentos, né? A pessoa não precisa saber isso de cor, mas hoje tem tudo na palma da mão, no Sim, no celular ou no celular. computador. Outra questão que é bem importante a gente frisar, falar novamente, a importância de alimentos naturais, né? Porque a fonte de vitaminas e de nutrientes que o organismo precisa vem dos alimentos naturais. Hoje a gente tem muitos Não os industrializados. multiprocessados, né? Exatamente, processados em excesso que não tem mais nada. Ah, mas está lá feito de alguma coisa de laranja. É o É, aroma é, artificial, não é. tem nada da laranja Suco de ali laranja dentro. que é de caixinha, Exatamente. nada contra, mas se a gente quiser ter saúde, a gente tem que tentar buscar realmente os Para naturais. ser saudável Dá mais trabalho.
como dizia o doutor Felipe, é descascar mais e desembalar menos, É né? isso mesmo. Mas aí que tá, é por isso que hoje em dia está na contramão, por isso que as pessoas usam tantas vitaminas, porque as pessoas não querem mais perder tempo em fazer refeição, dá mais trabalho, Uhum. né? E o tempo corrido, É. né? Dá Então, trabalho, dá uma bagunça na cozinha. Eu sei bem, eu cozinho, né? gosto de cozinhar, mas a gente acaba fazendo quando tem tempo, porque realmente dá trabalho ficar descascando Mas uma ali. coisa que eu vou dizer, não existe uma boa saúde sem uma boa alimentação. Não É, existe. uma dica daí de mãe e cozinheira, né? É você descascar, né? Aproveitar quando tá fazendo, fazer uma quantidade maior e congelar os Congelar, alimentos, põe né? feijão. Uma coisa Outra mais difícil de fazer, mas demorado. Faz a mais. feijão é uma coisa bem importante e a gente colocar às vezes esses, pelo menos os vegetais, enfim, você pode colocar dentro do feijão, que ele vai cozinhar e absorver esses Uhum. nutrientes. Você pode colocar uma beterraba, enfim, O que misturar um for. pouco de ervilha, colocar Usar a ali, criatividade. usar a criatividade. Agora vamos Porque o falar do cálcio, porque ele cálcio, não vai parar. A ideia aqui não é encerrar o assunto de cada um, mas é dar uma pincelada geral, básica, né? né? O cálcio também é um nutriente fundamental, mas fundamental, essencial para o nosso corpo humano. Onde é que o cálcio age? A gente pensa só nos ossos? Não. O cálcio, junto com a vitamina D, o cálcio é o principal formador de massa óssea. Os ossos, a gente brinca, é o que nos sustenta, né? Imagina se nós não tivéssemos ossos, nós andaríamos rastejando, né? A gente fala, então, os ossos são as nossas estruturas, eu brinco, são nossos pilares, né? Dentes, por exemplo, né? A maior parte é cálcio, mas o cálcio também age, por exemplo, na coagulação sanguínea, tá? Então, não é só nos ossos. O cálcio, o nosso coração, ele se contrai, ele bate, né? Ele está diretamente ligado à contratura do coração, aos batimentos Que é a cardíacos, parte muscular, né, do muscular, né? coração. Como também no movimento dos músculos, na contração muscular, né? Então, o cálcio está também envolvido nas contrações musculares, na transmissão dos impulsos nervosos, tá? Então, a mesma coisa, a deficiência de cálcio ou o excesso de cálcio pode trazer problemas muito sérios envolvendo tudo isso aqui. Quais são as principais fontes de cálcio? De longe, primeira, lácteos. A gente pode começar sobre isso aí. Leite e derivados. Leite, queijo, iogurte, requeijão, nata, né? O ideal é pelo menos comer um pouco várias vezes ao dia, né? Não adianta comer só uma vez por semana. Verduras verde escura, mesma coisa. Então a gente vê que também tem cálcio. Peixes, por exemplo, a sardinha, que a gente não dá valor, né? Uhum. Tem no mercado, pode ser a Eu ia sardinha dizer, enlatada, pode ser a enlatada, que é mais pode, baratinha e não dá trabalho para cozinhar. pode. Eu lembro que um pediatra dizia para minha mãe, quando a gente era pequeno, para dar sardinha em lata para nós, por causa do cálcio, Que legal. né? Feijão, né? Mas só isso? Não. Olha só que interessante. Sementes como gergelim, chia, linhaça, nozes, aveia, castanhas. Então, e além dessas sementes, também frutas. Tá? Quais são as frutas? As principais: melão, mamão, laranja, melancia e abacaxi. Que Então legal. a gente vê que os alimentos eles são ricos em vários nutrientes, né? Claro que a gente não vai saber, mas como é que a gente vai saber? Pesquisando, né? Uhum. E a falta de cálcio dá o quê, Edna? Principalmente de longe, que a gente vê muito nos idosos de Primeiro, longe. cansaço, que eu já vi que está em todos. Osteoporose. Uhum. Osteoporose é o osso poroso, é a perda de massa óssea. Aí o osso quebra com mais facilidade. Cansaço é como você falou, doenças cardíacas, né, se ele está envolvido, cãibras, pele seca, unhas quebradiças, o cansaço, como aqui você falou, entre outras coisas. Estou falando só as principais aqui, Uhum. né? E na questão ali da osteoporose que a gente comentou, por isso é bem conhecido que um dos principais motivos, né, de morte nos idosos é em decorrência das quedas, As né, fraturas, né? e das fraturas. E as quedas, elas ocorrem por esse É enfraquecimento isso mesmo, ósseo, né? né, Não, conforme a e idade. quando a gente vê, eu estava estudando sobre osteoporose, né? O osso tem vários graus, né? Mas depois que quebra, se ele está muito poroso,
nem a cirurgia, nem o parafuso gruda, que tá tão cheio de buraco, ele fica tão frágil que não gruda. Nossa, bem interessante. Outra Né? pergunta aqui, doutor, da internet, Uhum. ainda falando sobre o ácido fólico, né? Além do ácido fólico e ferro, quais são as vitaminas que a gestante precisa tomar? A gestante é um capítulo à parte que daí é com a ginecologista, né? Uhum, Mas eu diria assim, ó, o que que eles fazem que eu vejo? Eles usam polivitamínico, tá? Eles uhum. usam polivitamínico, né? Ácido fólico, ok. Vitamina B12, ok. E orientam sobre uma boa alimentação, O tá? essencial no caso da gestante é a boa alimentação, e por isso se faz os exames E de outra rotina coisa, para ver se ela está com uma deficiência ou não, né? é isso mesmo. E outra coisa importante é o paciente perguntar para o médico, Uhum, né? O que que eu tenho que usar? O que que tem? Quais são os alimentos que tem? Se o médico não souber, procura. Tem hoje na internet, né? Às vezes a gente lança mão de nutricionista para nos ajudar, sim, né? Mas hoje é mas fácil. o importante sempre é essa personalização do tratamento, Tratamento. porque cada indivíduo vai ter uma composição no seu organismo É. e o seu exame de sangue vai dizer se é necessário suplementar alguma coisa a Mas, mais. em Em geral, tese, o básico são essas, né, as a vitaminas ali. gestante sempre usa. Aí, vitamina C, se dose em casos muito específicos. Vitamina A, em casos muito específicos. Vitamina K, em casos muito específicos, né? O que a gente vê hoje é uma enxurrada de dosagens, perdão, com profissionais mal treinados, desatualizados, que pedem uma enxurrada de exames e não sabem a maioria para quê. Uhum, Tá? O mais importante não é nem ver o exame, é orientar o paciente, né? Ele pede lá 50, 60 exames, o paciente fica impressionado, mas não orienta o paciente. uhum. Ele vê que não precisa. O importante é que é o beabá da saúde, É o básico, né? né? Além do cálcio, nós temos também o Ferro. ferro, né? Legal. Que eu acho que é essencial para quem tem Anemia. anemia. Falamos aqui algumas perguntas, né, de bariátricos que acabam tendo essa dificuldade também. O ferro, ele é importante para quê, Aqui. doutor? O ferro, né? Ele é o principal. Eu diria assim, ó, nós temos a célula do sangue, chama-se hemácia, né? E a hemácia, ela carrega o oxigênio ao longo do sangue, por isso que a gente respira para fazer a troca de oxigênio por gás carbônico. Sem oxigênio não há vida. E aí, o oxigênio é o principal elemento que gruda na hemoglobina, que está na hemácia, é o ferro. Tá? Uhum, Por isso que a cor vermelha no nosso sangue é devido ao ferro, né? Então, a falta de ferro, o que que ela acontece? Primeira coisa, anemia, tem vários graus de anemia. Os sintomas, cansaço, fraqueza, moleza, palidez, pressão baixa, tonturas, desmaios, né? Essa é a principal causa de falta de ferro. Nos alimentos, onde é que está principalmente ferro? Que eu costumo falar para as pessoas, olha, hoje teve um caso, né? Uma senhora com uma anemia bem severa, com uma falta de ferro bem severa, e no caso dela, a causa é devido à baixa ingesta alimentar. A gente vê isso muito em idoso, come uhum, pouco alimento com ferro. Outra causa importante da falta de ferro são as perdas. Nas mulheres que estão menstruando, são mulheres que têm menstruação mais excessiva, grandes, né? Ou grandes em dias, ou poucos dias, mas muita quantidade, tá? Ele perde muito ferro, uhum. né? Ou também existe a falta de ferro devido a algum sangramento no tubo digestivo, úlceras, né? Doenças inflamatórias intestinal, que tem que ser pesquisado. Anemia não é normal, não é normal, né? Então, tem também se dosa, vê, né? E se repõe. Ferro se repõe com comprimidos, hoje tem vários comprimidos que não irritam o estômago. Dependendo do grau, pode ser endovenoso, né? Mas sempre tem que orientar também o paciente a melhorar a alimentação com alimentos com ferro, Uhum. né? E o exercício físico, doutor, auxilia na produção das vitaminas que o corpo produz? Não, o exercício físico, vamos dizer, ele vem a ajudar na manutenção da saúde total do organismo. Uhum. Se a pessoa tem carência alimentar,
e vai severa, né? Severa. E vai fazer exercício, ela não Para ver aguenta. se Ela não ela não aguenta. vai ter Por energia exemplo, para essa isso. senhora que eu vi hoje com essa anemia severa, eu não adianta nem pedir para ela caminhar, porque ela vai dar uma caminhada e vai dar 3 falta de ar severa, Uhum, né? Então, o que que é o principal? Primeiro, né? Se for severa. Se for discreto, não, né? Botar a casa em dia, arrumar a casa para depois fazer o exercício. Por exemplo, a gente viu uhum, aqui uma da câimbras, né? Então, se falta ali, vai dar câimbras, né? Se falta, se está com anemia, vai cansar muito rápido. Como é que vai andar numa esteira? uhum. Principais fontes de ferro, vamos lá. Carne vermelha, bife De de fígado fígado, né? bovino, Uhum. novamente a mesma história. Feijão, beterraba, vegetais verdes escuros, né? A gente estava vendo esses dias, né? Entre outros que eu estou esquecendo aqui agora, mas acho que, se eu não me engano, até pêssego tem ferro, Sim. né? Então, se a gente for Kiwi. ver, kiwi, né? Então, quer dizer, a pessoa, fala assim, não precisa comer só feijão. Eu estou cansado de comer feijão. Não, A varia. beterraba também, eu estava pesquisando, a beterraba também é Você quer ver rica. uma coisa gostosa, que eu já vi pessoas melhorarem de anemia por falta de ferro? Tomar todo dia um copo de suco de laranja com beterraba, né? O suco de Uhum, laranja, que é a vitamina C, ele favorece a absorção do ferro no trato digestivo. E a uhum. beterraba vem com ferro. Então, além de ficar gostoso, ele tomar só suco de beterraba sozinho, toma duas coisas que ficam gostosas e favorece a absorção do ferro. Que bacana. Outra pergunta aqui, doutor. A absorção das vitaminas em crianças e adultos é diferente? Olha, crianças não é bem minha área, né? Eu não posso Uhum, dizer com certeza, né? Mas eu quero crer que não, uhum. tá? Porque Se a alimentar criança, corretamente, vai absorver da mesma forma, mesma né? forma. Agora tipo Uhum, assim, se eu falar assim, ó, criança e idoso, sim. uhum, Adulto e idoso, sim, uhum. tá? Então, eu diria criança, adolescente e adulto, eu diria que não. Pelo que eu Aham. sei, não, né? Mas o idoso, sim. Ok. Outra pergunta. Pode-se tomar vários tipos de vitaminas ao mesmo tempo? Aí que tá, né? É que a gente fala da polifarmácia. Eu vejo no consultório as pessoas tomando um monte de coisas, né? Compraram na farmácia, o farmacêutico empurrou, a vizinha falou, a, a cunhada falou que era bom, viu na internet que era legal. Estão tomando um monte de coisa. Aí o que que eu falo? Toma 10, 15 pílulas, 15 baguinhas, mas não toma os remédios que precisa. Então, sempre que estiver tomando essas vitaminas, leva para o médico, mostra o que está tomando. Teve um caso ontem, bem típico, né? A mulher super magra, fraca, teve um caso de um câncer, ela estava usando um suplemento alimentar muito bom, muito bom. Aí o que que a gente fez? A gente dosou a dose certa, né? Expliquei qual era a dose certa e estimulei ao máximo sobre alimentação. Isso aqui é a principal vitamina. Aí o filho comprou lá um monte, não vou dizer o nome aqui, um monte de vitamina. Ah, doutor, para dar um plus a mais. Mas para que dar um plus a mais? Você já está tomando um bom suplemento alimentar, na dose certa, e ela estava comendo. Uhum. Então, isso é uma ideia muito errada, né? Vou falar que vai tomar clorela, vai tomar ômega 3, vai tomar não sei mais o quê. Não adianta, né? Maca peruana. Então, hoje tem um mercantilismo muito grande, às vezes não são coisas baratas, tá? E as pessoas deixam de comprar o que é importante para comprar todas essas coisas que saem em Uhum. televisão, que alguém falou, que está na internet. Isso gera um mercantilismo muito grande. Essas que nós falamos seriam as principais, que são as que devem estar em Sim, dia, sim, a gente vê né? isso, a gente vê no dia a dia, são as principais, né? E em casos muito extremos, né? A pessoa tem uma doença severa lá que tem que dosar a vitamina, vou dar um exemplo, a vitamina C. Tudo bem, mas não se dosa frequentemente. Uhum, Porque se você comer já o mínimo necessário, você suplementa, você recompõe no seu organismo as vitaminas necessárias. Não precisa de uhum. muita coisa. Só que tem que, como falou, ter uma alimentação variada, né? Tem que ter proteínas, tem que ter carboidratos, tem que ter fibras, tem que ter frutas, né? Vou dar um exemplo, o idoso come muito carboidrato, pão e café com leite. Aí a gente vai ver, tem falta de ferro, tem falta de vitamina B12, tem deficiência de vitamina D, tem tudo que falta. E aí também, se o idoso gosta bastante de comer pão, dá para colocar, inclusive, Justamente. na composição do pão ali, tanto a beterraba quanto O queijo, né? mistura, Ah, faz ali, cria, né, uma alimentação que inclua esses vegetais que que tem. aí, Edna, vem aquele, né, o prato bem colorido, né?
Sim, ter o Colorido. máximo de cores possíveis, É. né. Teve uma situação também de um paciente, que até vou comentar aqui, talvez sirva de exemplo para o pessoal de casa, que ficou feliz porque ele fez o exame dele e a ferritina estava muito acima da É. média dele. "Nossa, tô ótimo. Ferro, que é super importante para o corpo, a minha ferritina tá lá nas alturas". E aí, doutor, isso é bom ou é Olha, a ruim? ferritina, a ferritina é uma das que a gente usa como parâmetros para dosagem de ferro, tá? Mas a ferritina sozinha, ela não é só para o ferro. Por exemplo, doenças inflamatórias ou infecciosas, a ferritina sobe também, tá? Então, Então, às vezes a pessoa se tá você está com doente e ela tá achando que tá com uma supervitaminada. tá com uma pneumonia, tá com a ferritina lá em cima. Tá com Uhum. câncer, tá com a ferritina lá em cima, né? Mas também, por exemplo, existem outras doenças que o organismo produz, o fígado produz ferritina, né? E aí existe uma doença chamada hemocromatose, que a ferritina muito alta, tirando infecção, tirando todas, tem que investigar tudo isso, tirando, Uhum. a pessoa quando tem a ferritina lá acima de 800, 900 mil, eu já vi ferritina até de 3 mil, tá? Normal, se eu não me engano, é 250, 280, e se não tratar, ela pode ter o quê? Cirrose e até câncer hepático, né? Aí, em geral, quando está uma dose muito elevada, acima de 1.000, a gente encaminha para um hematologista, ele vai investigar, e em geral o tratamento é retirada de sangue, que tem um nome meio feio, tal, sangrias, né? Uhum. Eu vi me acompanhou uma senhora ainda viva, tá lá, né? Foi a que eu vi com mais alta a ferritina, ela chegou a 4 mil. Uma senhora, hoje já tem Nossa, 84, ela é bem magrinha, né? E ela fez 22 sangrias. meu E hoje a Deus. ferritina dela é lá embaixo, E 120. aí, nesse caso, doutor, que tem esse excesso de ferritina, né, o ferro ali no Uhum. sangue, qual o sintoma? A pessoa chega a sentir alguma Às coisa? vezes nada, às Uhum. vezes nada. Às vezes é só um É achado. imperceptível. E quer ver? A pessoa fala, ah, mas eu tenho ferritina boa, então o meu sangue é bom para doar, para doar Para sangue para. doar. Também não. Não Não. necessariamente. Seria bom, né? Seria, Né? seria. Tá sobrando, vou doar. Dá bastante ferritina para É, quem não tem, aham, né? Não, exatamente. não, também não. É. Então, o excesso de fé. Hoje é comum, né? É padrão os médicos pedirem, então ficou mais fácil, né? Mas lembrar que a ferritina é um. Por isso que tem que pedir ferro, ferritina, não só a ferritina, né? Uhum. Para nos ajudar. Então, hoje é muito pedido, mas a ferritina sozinha não quer dizer só a falta de ferro. Pode estar aumentada em outras causas, né? É Inflamações, muito infecções. importante, né. Então, resumindo, né, tudo que a gente falou aqui sobre a questão das vitaminas, é importante a gente entender o quanto é essencial um acompanhamento profissional, né, quer seja de um nutricionista, de um bom Um bom nutricionista, nutricionista, é. né, de um médico adequado, porque é necessário um exame de sangue para que a gente consiga comparar esses valores de Justamente. referência e a realidade do paciente, porque os exames meus, por exemplo, que fiz uma cirurgia bariátrica, comparados com outro paciente, podem ser ruins, mas para mim, dentro da minha realidade, eles estão E comparar a bons. evolução, né, Edna? A Exatamente, o evolução ao longo do. histórico, a evolução. Hoje, infelizmente, a gente tem muito, a internet nos ajuda muito, nos facilita muito, mas eu acho que também às vezes estraga um pouquinho, porque O a que, pessoa se consulta pelo Google, né? o que tem que Ah, o fazer, TikTok assim, disse ó, para que eu tem faça. que fazer uma verdadeira triagem, né? O que eu peço? Leia pelo menos 3, 4 ou 5 artigos daquele assunto, né? E aí você vai peneirar aquilo e vai fazer. E se puder, tiver dúvida, discuta com o médico. E o principal, olhe a fonte que você está seguindo, a fonte que você está ouvindo. É médico? Ah, ok. Médico especialista É. nisso? É idôneo? É uma pessoa Tem muito idônea? fake, tá? Eu vi hoje um vídeo, né? Meu Deus, esse médico, né? Não sei de onde é que é, também nem quero saber, que estava criticando ao máximo o uso de um medicamento que a gente usa de primeira linha para diabetes. Aí ele falava, o médico que usa esse medicamento tem que ser preso, tem que não sei o quê. Então, peraí, poxa, a maior parte da população que tem diabetes, a maioria tudo usa esse remédio. Não vou dizer o nome Uhum. aqui. Mas, poxa, para que botar esse vídeo? E se a pessoa não nota, não quer dizer que é só porque é médico que é sério.
Com um monte de médico Exatamente. charlatão. Hoje é necessário a gente filtrar as informações, né? Saber a fonte que nós estamos consumindo, se ela é confiável, se a pessoa tem embasamento técnico para estar falando o que ela está falando ali, né? É. E mesmo assim, vá consultar um médico. O Edna, e hoje também a informação está muito fácil, né? Sim, muito. Então, isso aqui tudo eu peguei, fiz uma análise hoje rapidinho, né? Para não esquecer, no livro, na internet. Então, poxa, quem quer realmente começa a ter uns critérios. A gente tem que começar a se preocupar um pouquinho mais com uma palavra chamada saúde, né? Exatamente. Porque E sem saúde não se faz nada. Você pode ser o cara mais rico do mundo, mas se você não tiver saúde, tiver um câncer terminal, você não vai fazer nada, você não consegue comprar saúde. exatamente. E no caso aqui das vitaminas, como nós falamos, tê-las em equilíbrio, né, é essencial, porque tanto a falta quanto o excesso Justamente. vão trazer problemas, né? Justamente. O nosso organismo, ele é como um carro, ele é feito para funcionar naquela medida. Sobrecarrega Eu para brinco, ver, né? não vai Deus funcionar. fez tão bem feito, que o ser humano é o topo das espécies, certo? Né? Tá aqui em cima, né? Mas o organismo, ele é uma sincronia. Ele é É, muito feito. O que que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar bem é um dele, mecanismo perfeito. ajudar para a gente viver muito bem. Porque se a gente Uhum. viver bastante, a gente vai envelhecer, né? E quanto mais a gente envelhece, mais tem que cuidar. É que nem um carro, é que nem um aparelho, que nem uma televisão, qualquer coisa. É isso, doutor, muito obrigada. Rapidinho, passamos quase uma hora aí de conversa falando Foi sobre coisa vitaminas. rápida, né? Esperamos que vocês coloquem isso em prática, né? Parece difícil, mas não é. São coisas que a gente pode ir incorporando no nosso dia a dia. Você pode e deve procurar o seu médico, como o doutor Roberto fala, o lema dele, né? A prevenção é o melhor remédio. Então, ter um acompanhamento, um check-up anual uma vez ao ano para saber como estão suas vitaminas, colocar, incluir no seu dia a dia esses cuidados que são básicos, né? E Verdade. não ir em modismos, né? A gente tem todos os dias surgindo novidades, sim, mas é importante a gente checar as fontes para E não. lembrar que a principal fonte ainda é a boa A alimentação. boa alimentação é essencial, né? Nós esperamos que vocês continuem nos acompanhando. Doutor, estamos com quantas mil Olha só, pessoal, visualizações? acho que é 760 mil, né? 70 e alguma coisa. 700 Uhum. e pouco, né? A gente agradece. Nosso objetivo é fazer vídeos com qualidade, que tragam informação. Se vocês gostaram, mandem para conhecidos de vocês. Eu, no consultório, utilizo muito esses vídeos para passar para os pacientes, que Uhum. são orientações que às vezes não consigo dar né? Em uma consulta. E ajuda muito. O objetivo do canal aqui realmente é trazer informação de qualidade. Então, obrigado a vocês, encaminhem, estejam presentes, tragam ideias, para a gente sempre poder evoluir, né, Edna? Isso mesmo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e agora em 2025 você pode ser um dos patrocinadores. Nos próximos episódios já teremos alguns patrocinadores e você pode ser um deles. Então entre em contato conosco por esse telefone e a gente conversa e vamos aliar a sua marca à nossa credibilidade. Muito obrigada e até o próximo episódio.